Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Tituba, a Bruxa Negra de Salem, da Marisa Condé, com tradução para o português da Natália Borges Polesso e um belo prefácio escrito pela Conceição Evaristo. Esse livro aconteceu muito de repente, assim, na minha vida, porque eu tava com duas amigas na livraria da Travessa e a gente tava conversando com o livreiro de lá, o Luciano, que é amigo de uma das minhas amigas, e eu comentei que eu gostei muito do livro Caminho de Casa, e ele falou que então eu provavelmente gostaria bastante desse aqui. A Ju já tinha ele em casa, então eu fui na casa dela, acabei dando uma folheada e ela me emprestou, então eu li e hoje a gente vai conversar um pouco sobre ele. Bem, eu nunca tinha lido nada sobre esse caso das bruxas de Salem. A gente tem umas coisas na vida que a gente parece que sempre sabe meio por alto, né? Mas eu nunca tinha lido nada a respeito. E eu acho que eu comecei bem, porque esse livro já se pretende ser diferente do que geralmente é contado sobre essa história, porque a Marisa se debruçou especificamente sobre a história da Tituba, que era a bruxa negra de Salem, e resolve contar essa história em primeira pessoa, para que ela tenha sua voz pela primeira vez e tente contar o que seria uma versão dela. É claro que é um livro de ficção, então não dá pra tirar isso aqui como a pura verdade do que aconteceu, mas eu achei muito interessante a ideia da escritora de tentar entender o que poderia ter acontecido e apresentar pra gente essa personagem. É um livro com um pouco mais de 300 páginas, ou até pouco menos, tem 250. E apesar de ser um livro curto e com letra grande, ele tem bastante conteúdo, assim. Pelo tamanho dele já dá pra gente perceber que ele não vai ser um dossiê, nem um estudo aprofundado sobre o caso das bruxas de Salem, mas ele é muito bom pelo que ele se propõe a ser, tentar nos dar a versão da Tituba. E quem foi a Tituba, né? A gente já começa o livro com o momento da concepção dela, porque esse é um livro que se propõe também a ser um romance de formação, né? E ela já conta, assim, logo de cara, você abre o livro, pá, depois do prefácio tem lá ela falando que a Bena, minha mãe, foi violentada por um marinheiro inglês no convés do Chris the King num dia de 16, quando o navio zarpava para Barbados. Dessa agressão nasci, desse ato de agressão e desprezo. Então a vida dela já se iniciou com violência. A mãe dela estava sendo levada enquanto uma negra escravizada da África pra América, e ali então ela foi estuprada. E desse ato nasceu a Tituba, que obviamente tinha uma relação um pouco complicada com a mãe, porque ela é fruto de um estupro e pra mãe dela isso era muito difícil, ela era símbolo de muita dor. Só que a mãe dela acabou se envolvendo com outro negro escravizado, o Iau, que adotou a Tituba assim com o coração. Ele era o verdadeiro pai dela e ele foi um grande ponto de amor pra ela nesses primeiros anos da sua infância. Acontece que na história da Tituba a dor acaba sempre triunfando, tudo é muito pesado, então a mãe dela acaba sendo enforcada. Pouco tempo depois o Iau se suicida e ela fica novamente completamente sozinha no mundo e perdida. Ela foge e vai morar com a Mãe Yaya, que é conhecida como uma espécie de bruxa, de feiticeira, curandeira ali da região. Só que a Mãe Yaya também já tá ali mais velha e ela vai morrer em poucos anos, e a Tituba novamente, então a adolescente se vê completamente sozinha. Só que tem uma mitologia ali nessa história, né, até que tem a ver com a religião dela, que faz com que ela possa conversar com os mortos, que no caso são chamados de invisíveis. Então, por mais que a sua mãe e a sua nova mãe, a Mãe Yaya, já estejam mortas, ela consegue, né, fazer ali uns rituais pra conversar com elas. Então ela nunca tá completamente sozinha. Ela constrói uma cabana ali no meio do nada pra ela morar, e ela tá sempre conversando com a mãe e com a Mãe Yaya pra ter conselhos sobre a vida, né. Em determinado momento ela vai se apaixonar pelo Indien, que é um negro escravizado, né. Ela tá livre e ela vai se apaixonar por esse cara. E ela vai pedir conselhos pra Mãe Yaya e pra mãe dela, que vão ter muitas contraindicações, mas vão dizer que, enfim, por mais que elas não concordem, é claro que aquilo tá no destino dela e ela vai ter que viver isso, né? Só que muitas coisas, muito sofrimento vai advir disso, até porque ela era livre e ela vai se juntar com um homem escravizado. Consequentemente, ela vai passar a ser escravizada também. Então ela se muda pra casa em que o Indien mora, e rapidamente a dona dele vai vender os dois pro senhor Samuel Parris, que é altamente religioso. Ele vai sair em missão e ele carrega os dois. E ele é loucamente religioso, assim, ele cria a esposa e a filha dentro desses preceitos muito fortes. Não preciso nem dizer que ele é um homem extremamente violento e que, obviamente, quer colocar a religião dele acima de tudo. Só que, enfim, eles se mudam pra Salem
E a menininha deles é muito próxima da Tituba, porque a Tituba é muito humana e ela quer muito cuidar de todo mundo. Ela sente muita pena, na verdade, da esposa do Samuel, porque ela sente que, apesar de ser uma mulher branca privilegiada, ela também sofre muito com a violência de gênero. Ela acaba sendo muito oprimida também, então ela quer mostrar que ela tá do lado dela, ela quer ajudar, ela quer cuidar, e o mesmo ela faz com a criança. Só que a menina acaba fazendo amizades ali na região que vivem esse preconceito contra a Tituba, contra os negros, contra a possível outra religião que os negros, enfim, praticam. E elas vão acabar criando um cenário em que possivelmente a Tituba e outras mulheres enfeitiçaram elas, e dá-se aí a história então das bruxas de Salem, porque tanto Samuel quanto os outros super católicos da região vão ficando transtornados e querendo colocar essas mulheres na fogueira, querendo prender essas mulheres a qualquer custo. E a gente vai acompanhando toda essa fixação, esse fanatismo religioso, e a Tituba mesmo faz aqui uma reflexão que será que eles são tão fanáticos e com tanto medo do demônio, tanto medo o tempo todo de serem fortemente castigados, porque eles fazem tão mal assim aos outros, né? Porque eles praticam tanto mal com todos os outros, com as mulheres, com os negros, por conta do preconceito, que não é possível que eles tenham a consciência limpa, né? Então ela propõe essa reflexão de que talvez eles fossem muito fanáticos e muito loucos, e estivessem sempre com muito medo, porque eles sabiam que eles estavam devendo muita coisa. Só que, enfim, mesmo assim eles continuam fazendo tudo isso. A Tituba acaba atraída por pessoas que ela amava, e a história não acaba por aí. Isso acontece mais ou menos no meio do livro, né? A vida da Tituba continua, ela vai tentando se virar do jeito que pode, e no momento do julgamento, né, dessas bruxas de Salem, a gente tem um trecho real do julgamento, do inquérito da Tituba, né? Então ela coloca um pedaço desse documento histórico, que eu acredito também que tenha sido um forte ponto de partida para ela escrever toda a história em volta, né? Então a gente tem um pouco disso aqui no livro, pra gente tentar entender como que as coisas se encaixam e como que as coisas aconteceram na época, né? Então essa é a parte de não ficção que a gente tem no livro. E o livro vai seguindo, assim, a Tituba vai se relacionar com outros homens, ela vai se questionar do porquê que ela tá sempre sentindo que ela precisa estar com um homem, visto que os envolvimentos dela com eles, por motivos completamente diferentes, acabam trazendo sofrimento para sua vida. A gente tem preconceitos religiosos sendo explorados de outras formas aqui também, não só contra as possíveis curandeiras e feiticeiras, mas também contra os judeus, porque ela vai chegar a trabalhar para uma família judia, e eles também são, enfim, o patrão dela também é um homem branco, teoricamente privilegiado, mas que vai ser totalmente oprimido, vai ter que fugir para não correr riscos, para não ser morto, para proteger sua família, porque os judeus também estão sendo perseguidos. Enfim, esse livro, ele é um compilado de preconceitos, assim, de gênero, de cor, de religião. Ele vai discutir tudo isso. É um livro muito sociológico, eu diria, e que traz um panorama interessante da época, mostra toda essa questão dos preconceitos acontecendo por motivos diferentes e de formas diferentes, e de como ele só leva a um caminho: dor, né? Dor e maus tratos, e selvageria e crueldade, e enfim, tudo isso, né? Um livro bem dolorido, mas que eu gostei bastante. Eu acho que ele faz exatamente o que se propõe. Eu gostei da ideia de ter começado nesse assunto das bruxas de Salem justamente pela voz, por uma proposta de voz da bruxa negra. No prefácio, a Conceição faz umas análises sobre isso, e ela fala, inclusive, que tem uma outra versão do Bruxas de Salem que acaba com um homem como o grande herói, né, que salvou elas. E, tipo, é claro que um homem não pode ser o herói dessa história, né? As mulheres são heroínas delas mesmas, e com certeza nesse caso não é diferente. Eu adorei começar então dessa história por um ponto de vista de uma heroína feminina mesmo, e não de um homem que vem salvar a pátria. E então é isso, é um livro que eu gostei bastante, eu espero que vocês tenham interesse em ler. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!